Cada novo começo é uma oportunidade de correr atrás dos seus sonhos, explorar caminhos ainda não trilhados e abrir portas que antes estavam fechadas. Cada escolha que você faz hoje te aproxima do futuro que você sonha para você e para quem você ama. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa para esse novo começo. Com o inglês Number One, seu futuro dá o start. O que você está esperando? Inscreva-se agora! Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Automação, materiais elétricos em geral, padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os diversos gargalos do INSS. Recentemente, a autarquia se viu em um escândalo, mais um de corrupção, envolvendo aí bilhões de reais que foram desviados dos aposentados e pensionistas da Previdência Social Brasileira. Bom, e a gente vai falar hoje sobre os diversos gargalos do INSS, as dificuldades que as pessoas estão tendo para poderem se aposentarem ou tirar qualquer tipo de benefício
benefício e a gente entender também o que está acontecendo dentro do Instituto. Bom, e quem conversa conosco hoje sobre o assunto é a advogada especialista em Direito Previdenciário, Luísa Queiroz. Bom, Luísa, obrigado pela sua presença aqui hoje no nosso programa e eu já começo te perguntando justamente isso, né? Como que você vê hoje a questão do INSS, já que a gente percebe aí que tem milhões de pessoas esperando na fila para poder aposentar, na fila também para poder tirar algum benefício, né? Como auxílio doença, né? Auxílio saúde também, e em relação também às pensões por morte ou pensões previdenciárias. Então, como que está essa situação hoje para essas pessoas? Henrique, é um prazer estar aqui com você. Hoje, o INSS realmente ele tem uma fila com milhões de pessoas aguardando a concessão de seus benefícios. Não só aposentadorias e pensões, mas também os auxílios doenças, que houve uma dificuldade depois da informatização. Essa fila se dá à falta de servidores, há também a informatização, que as pessoas às vezes não conseguem ter o acesso devido, né? Então, hoje, realmente, a fila está muito grande e a gente tem que tentar driblar essa fila, às vezes judicializando ou tentando outros contatos para conseguir driblar aí. Agora, na sua opinião, quais são hoje, né, os principais gargalos que as pessoas têm enfrentado com o INSS? Porque uma das questões também é a falta de atendimento. Você vai, às vezes, ali na agência física, não consegue, te mandam logo ali para o 135. E aí, quando você liga, você faz qualquer tipo de chamada para esse número, automaticamente as pessoas não te explicam, então não te atendem, ou então não conseguem solucionar aquele problema seu. Então, como que você percebe também essa situação? Hoje, uma das principais dificuldades tem sido esta. Não tem mais o atendimento presencial e físico dentro da agência como tinha antigamente, que as pessoas se deslocavam, questionavam, protocolavam os seus pedidos dentro do INSS mesmo. Hoje, tudo é feito de forma online, ou pelo 135 ou pelo Meu INSS, que é um aplicativo do celular ou um site. Então, quando se liga no 135, a pessoa ela vai abrir o requerimento e vai dizer para o segurado anexar os documentos depois pelo Meu INSS ou aguardar um contato, aguardar um e-mail. Muitas das vezes a pessoa não tem esse acesso a um e-mail ou a um telefone de forma rápida, de forma prática. Então, uma das maiores dificuldades tem sido essa informatização rápida que o INSS sofreu e a não informatização dos seus principais segurados, as pessoas que principalmente dependem do INSS. E além desta dificuldade da informatização, temos também a falta de servidores, que muitos acabaram se aposentando, se afastando, e aí não houve concursos que suportassem essa falta de servidor, o que ocasiona também os atrasos, porque são muitas demandas para poucos servidores. Agora, quando vocês encaminham aí, né, a documentação para aposentadoria ou para pensões também, a gente percebe que as pessoas às vezes têm muitas dúvidas, né? Não fica claro para o contribuinte o que na verdade ele tem que ter de documentação. Antigamente tínhamos aí alguns carnês, né, que era do chamado NPS, e hoje já não é isso mais, né? Hoje já se faz a contribuição virtual ali, ou seja, a própria empresa direciona para o INSS e você acaba não sabendo ali, a não ser no seu olerite, né? Ou seja, na sua folha de pagamento todo mês que a empresa te dá, a questão da contribuição. Então, essas situações também vocês enfrentam no dia a dia, essa falta de informação que o próprio usuário tem do próprio benefício? Nós, advogados, também temos, né, essa falta de informação. Nós sofremos com essa falta de contato direto com o servidor, né, mas a gente está um passo à frente do próprio segurado. Por quê? Porque nós temos um canal diretamente com o servidor, nós podemos agendar um horário, né, conversar diretamente com ele, explicar a situação, questionar. Então, a gente ainda tem este benefício dentro da OAB, né, do nosso instituto, que nos proporciona esse contato mais direto com o servidor. E essa questão de documentação, ela realmente ficou um pouco vaga, né, porque hoje você já não consegue ter um acesso rápido e fácil a uma lista de documentos necessários, principalmente a processos que precisam de mais provas documentais ou provas testemunhais também. Agora, Luísa, recentemente a gente ficou sabendo, né, de um rombo milionário aí nas contas do INSS através, né, das famosas associações de aposentados, dando ali alguns descontos indevidos na folha de pagamento dos beneficiários. E aí é um rombo que agora foi descoberto, mas que a gente sabe que mora no Brasil aí, né? Nos últimos 5 anos o pessoal estava levando à torta direita esse rombo e agora que a bomba explodiu. Como que isso danifica a imagem do INSS, na sua opinião? Mas também como que isso prejudica
a própria autarquia, porque muita gente fala assim, mas a Previdência vai quebrar. Poxa, mas se tem dinheiro então para roubar, como que vai quebrar? Então, como que é isso na sua opinião? Eu acho que traz uma insegurança, né? Essa semana mesmo, depois deste rombo ter saído pelas notícias, pelos noticiários, recebi várias ligações de clientes que estão aguardando processos, me questionando se agora ia piorar a análise, se iria dificultar a concessão de benefício. Este rombo, ele não vai atrasar a concessão dos benefícios ou atrapalhar a concessão dos benefícios, não. O que ocorreu mesmo foram esses descontos indevidos daquelas pessoas que já recebiam. São associações ou empréstimos consignados que estavam entrando com desconto sem avisar o segurado. Muitas das vezes, a pessoa nem conhece aquela associação, nunca viu, nunca recebeu nenhuma ligação questionando se gostaria ou não de aderir à associação ou ao empréstimo consignado. Então, são descontos aí que vão vindo, a pessoa às vezes não percebe, às vezes é uma pessoa mais leiga, uma pessoa que só saca o dinheiro e não sabe os motivos. Então, uma dica, né, para esses segurados é sempre estar conferindo, antes de tirar o dinheiro, tirar um extrato, conferir se o valor do benefício é aquele mesmo, se tem alguma dúvida, questionar com alguém próximo, né, que possa auxiliar, que seja de confiança, que tenha um conhecimento. Então, esses descontos, eles às vezes sempre ocorreram, mas agora houve esse rombo. Eu acredito que com essa investigação possa cessar, né? Alguns desses descontos, a depender do seu formato, nós podemos também reivindicar de forma judicial, reivindicar um dano moral para o segurado, né? Pois houve um vazamento de dados aí do INSS. Agora, vale lembrar que geralmente são pessoas mais simples, né? A gente sempre fala isso, que as pessoas mais simplórias, que não conseguem ali interpretar às vezes, né, o extrato da conta bancária, então para elas acabam se tornando ali algo que não fez tanta diferença, mas que ela sentiu diferença na hora de comprar, na hora de pagar o remédio, na hora de pagar uma conta de luz. Então assim, a gente se depara muito com essas situações. Então daí a importância das pessoas também prestarem atenção nos seus benefícios, de qualquer mudança que teve, já ir ali na boca do caixa, já ir ali no gerente, para pedir explicações e entender o que está acontecendo, né? Isso. E se a pessoa não consegue compreender o linguajar do gerente, que às vezes eles falam umas palavras difíceis, umas palavras juridiquês, né? Juridiquês, umas palavras de banco, né? Então é bom convidar alguém, né? Um filho, um sobrinho, um neto, que às vezes são pessoas muito idosas, de confiança, uma pessoa que tem aquela confiança para ir até a instituição bancária e questionar, retirar todos os extratos ou retirar também, existe dentro do INSS um extrato que você pode retirar para ver os descontos nos consignados, porque às vezes no extrato do banco vai vir só o valor total que foi depositado, mas o desconto está acontecendo diretamente na fonte. Então esse extrato tem que ser retirado do próprio INSS. Agora, Luísa, a gente percebe também que existem muitas reformas da Previdência ao longo dos anos, né? E a mais recente aí foi em 2017, 2019, se eu não me engano. E assim, são reformas que acontecem de tempos em tempos para, em tese, deixar a Previdência superavitária, ou seja, rentável e sustentável para continuar pagando os benefícios. Na sua opinião, essa reforma ela é necessária e como que isso vai impactar? Porque a impressão que dá é que a cada reforma aumenta ainda mais o número de anos para a gente poder aposentar. Tanto é que tem brasileiro aí que nem tem esperança mais de aposentar devido ao grande tempo aí para poder trabalhar e também acumular os seus pontos para poder aí realmente receber o seu benefício. Isso. A última reforma foi em 2019, né? Então nós já temos aí 6 anos praticamente de reforma e essa reforma ela veio realmente com a justificativa de que nós, né, brasileiros, estamos tendo uma vida mais longa e estamos diminuindo a quantidade de pessoas jovens trabalhando e aumentando a quantidade de pessoas idosas recebendo o benefício. Então, hoje, não tem mais aquele tipo de família com diversos filhos, né, que estariam trabalhando, muitos jovens. Hoje, cada vez mais as famílias são menores, estão mais reduzidas. Então, ele veio com essa justificativa de que quanto mais idosos para sustentar e menos jovens, então a balança ainda não equilibra. Então, veio com esta justificativa. A reforma trouxe algumas regras de transição. Então, essas regras de transição, elas trazem para aquelas pessoas que já estavam no caminho para se aposentar, já nas contribuições, regras mais rápidas de aposentadoria. Então, o brasileiro não precisa perder a esperança de se aposentar. Vão se aposentar, mas com regras diferentes. E aí agora, como existem muitas regras,
é a hora de se planejar. Aquela pessoa que já contribuía há um tempo, é interessante ela se planejar para ver qual a regra de transição ela vai poder utilizar para se aposentar. Agora, essas reformas, as pessoas falam assim, mas a Previdência, ela hoje em dia ela é superavitária. Na sua opinião, ela é superavitária? Ela dá conta do que está acontecendo? Porque a gente também percebe que a gente tem hoje uma população enorme no Brasil, 210 milhões de pessoas, se a gente for tirar aí mais ou menos 89 milhões de pessoas trabalhando também, e as pessoas que estão recebendo contribuíram lá atrás. Então, se a gente for olhar, hoje ela realmente é superavitária. Mas o que fica então a questão do gargalo? Porque a partir dos próximos anos, a tendência é as pessoas terem menos filhos, famílias menores, então vai chegar um ponto realmente que a Previdência não vai dar conta de segurar toda uma pirâmide que está desse tamanho, né, de 210 milhões. Isso, como a população está envelhecendo e está vindo poucos jovens para o trabalho, esse superávit ele pode vir a diminuir, mas hoje, dentro do que eu tenho visto, tenho percebido, eu acredito que não. Eu acredito que hoje a Previdência consegue sim arcar com todas as suas despesas, arcar com todos os seus benefícios e conseguirá arcar durante um bom tempo, né? Se não houvesse tantas fraudes, tantos rombos, eu acredito que ela conseguiria ir mais longe do que a previsão. Tá certo, Luiz. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais observações. Até já. Se o seu filho tem entre 3 e 16 anos e gosta de futebol, ele merece treinar em uma escola 5 estrelas. A Escola Oficial do Cruzeiro não se concentra apenas nas habilidades técnicas do jogo, mas também na resiliência mental e no trabalho em equipe. Ao enfatizar a disciplina, dedicação e paixão, nos esforçamos para moldar os futuros talentos, que não apenas se destacam em campo, mas também em suas vidas pessoais. Com uma equipe de treinadores capacitados com a metodologia do Cruzeiro Esporte Clube, proporcionamos um ambiente propício ao crescimento e ao sucesso. Se você procura por uma escola de futebol para o seu filho, que realmente nutre talento e ensina valores, conheça a Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas. Escola Oficial do Cruzeiro, na Rua Doutor Cândido, número 8, na quadra Olé, bem no centro de Pará de Minas. WhatsApp 37991236642. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna.
Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Automação, materiais elétricos em geral, padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. De volta com observações que hoje fala sobre os diversos gargalos do INSS. Bom, Luiz, agora a gente vai falar sobre as famosas regras de transição que, por conta da reforma da Previdência, que a gente comentou agora há pouco no primeiro bloco, vieram com tudo, até mesmo para as pessoas poderem entender. Só que até hoje muita gente confunde isso, né? A cada ano, desde 2019, muda-se ali uma regra de transição. É mais pontos que a pessoa tem que adquirir, mais tempo também de carteira assinada, mais tempo de contribuição para a Previdência. Então, na sua opinião, como que é essa questão das regras de transição, né? Como que as pessoas podem realmente entender de forma fácil quando que elas vão aposentar? Hoje, nós temos 6 regras de transição. E cada regra de transição, ela tem sua peculiaridade, sua diferença, né? Algumas são de pontos, os pontos sobem todo ano 1 ponto, outras são a idade, outra é o tempo de contribuição, outras são só o pedágio. Então, para o segurado, ele saber qual a melhor regra e quando ele vai se aposentar, o melhor é fazer um planejamento, né? Buscar um profissional especializado que consiga fazer esse cálculo, pegar todos os documentos necessários, às vezes os documentos que ele tem de insalubridade, as carteiras de trabalho, conferir vínculo a vínculo, para ver se todos os vínculos de trabalho estão dentro mesmo do INSS da forma correta, vínculos quando ele foi prestador de serviço, né? E houve os recolhimentos como autônomo. Então, todos esses pontos são interessantes ser feitos antes de chegar à data de aposentadoria, porque assim você já fica sabendo exatamente quando vai se aposentar, qual a melhor regra e já tira essa ansiedade. Agora, Luísa, vale ressaltar também que dentro dessas regras de transição, muitas pessoas hoje têm dúvida assim, quando é que eu vou me aposentar? Então, em regra, hoje, como que está isso? Qual que é o prazo mínimo para que homens e mulheres do regime aí normal, né, do regime regular, possam se aposentar? Hoje nós temos regras por idade, que exigem 15 anos de tempo de contribuição, tanto do homem quanto da mulher, e exige uma idade mais avançada. E temos também regras de tempo de contribuição, que para a mulher exigem ali no mínimo 30 e do homem no mínimo 35 anos de tempo de contribuição. Então vai depender, Henrique, da regra que vai ser utilizada. Então, cada caso, cada cliente hoje, cada segurado tem a sua regra de aposentadoria. Antes da reforma de 2019, né, tinham 2 regras, a por tempo de contribuição e a por idade. Então, a pessoa fazia 35 anos de tempo de contribuição, ela sabia que iria se aposentar independente da idade. Hoje, não mais. Hoje, essa pessoa que faz 35, às vezes ela depende de uma idade, ou ela depende de pagar um pequeno pedágio, ou ela depende de atingir um ponto. Então, ali fica caso a caso.
Agora, a gente teve recentemente também a queda, né, da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, que pegou muita gente de surpresa aí, porque afinal era uma esperança de muitos de rever o valor que foi contribuído antes de 1994, né, só que isso já caiu por terra, porque querendo ou não, o Supremo entendeu que isso caracterizaria um novo rombo aí na Previdência, se a gente fosse acertar com toda essa galera que precisava realmente revisar, né, os seus benefícios. Então, como que você percebeu essa queda da revisão, que era algo que estava há muito tempo sendo pleiteado aí por diversos beneficiários do Instituto? Infelizmente, né, o STF não tem entendido para o lado do segurado nesses sentidos de revisões. Tanto a revisão da vida toda como aquela desaposentação que caiu em 2019, né, um pouco antes da reforma, elas vinham com essa questão de revisar o benefício para mais daqueles segurados que já tinham contribuído, né, antes de 94, por exemplo, com a revisão da vida toda, que é antes do plano real. Eu vejo como um prejudicial mesmo para o segurado, né? Porque ele trabalhou naquela época, ele recolheu. Então, ter aquele tempo contado apenas como tempo e não como valor de benefício é prejudicial para ele, porque muita gente, às vezes, já recolhia com um valor mais alto naquela época. E isso ajudaria a aumentar o seu benefício agora, no momento que ele mais precisa, né? Que é o momento da idade mais avançada. Ou seja, e detalhe que pegava ali um período em que a pessoa poderia ter contribuído mais, ou seja, ela estava na sua vida útil, né? Vida laboral mais ativa, que poderia contribuir com mais, e aí infelizmente pegou-se só os últimos anos de contribuição, e aí muita gente acabou ficando prejudicada, né? Muita gente acabou ficando prejudicada, poderia ter um benefício maior agora no momento que mais necessita, que eu acredito que é quando está idoso, né, que as pessoas precisam mais do benefício. Agora, depois da reforma também aumentou muito a oferta dos próprios bancos da previdência privada. Muitas pessoas têm aí ido nos bancos, saber mais informações sobre o que é a previdência privada e aderido a esses planos de previdência privada, porque afinal a pessoa prefere juntar um dinheiro por conta própria do que esperar o INSS para sabe-se lá se vai ter direito à aposentadoria integral, porque ela pode ter direito a uma aposentadoria parcial, mas que a gente sabe que no nosso Brasil não serve para nada. Então, assim, como que você percebe também essa oferta dos bancos? Qual que é a diferença, né, entre a previdência social pública, que a gente paga, todos os brasileiros pagam, né, que trabalham aí com carteira assinada, da previdência privada que os próprios bancos e os fundos de investimentos têm ofertado? A previdência social, ela é um fundo comum, né? Então todo mundo recolhe e a gente não recolhe para a gente mesmo. Por exemplo, eu, Luísa, não pago a minha previdência social para mim. Então eu pago para um fundo comum, de onde é retirado para pagar todo mundo que recebe o benefício. A previdência privada, ela já é recolhida pelo próprio segurado, ele vai recolher o valor e ao final ele mesmo retira aquele valor. É um investimento. Então ele faz aquele investimento daquele valor mensal e ao final, naquela data X que ele estipula junto ao banco, ele consegue levantar aquele valor ali com juros, correção. Algumas também têm em caso de óbito o valor, em caso de invalidez também. Então essa é a diferença. O INSS, ele é uma questão obrigatória e a privada, ela é facultativa. Ela acaba sendo um complemento à social. Agora, vale ressaltar também que tem que se pesquisar bastante, né? Porque o que tem de armadilha por aí não está no gibi, né? Sim, como são bancos, né? Muitas das vezes tem aquelas letrinhas miúdas. Então, sempre oriento os clientes a procurarem bancos de sua confiança e levar alguém também para ajudar em compreender aquela aderência ali daquele contrato. Porque depois que aderiu é bem difícil voltar atrás, às vezes perde alguma coisa se quiser rescindir o contrato antes da data limite. Então, sempre tem que procurar aquele banco de confiança. Agora, Luísa, outra questão também que a gente tem é que, principalmente depois da pandemia, durante e depois da pandemia, muitas pessoas entraram na informalidade, gostaram da informalidade, porque afinal você não tem que ficar contribuindo com Previdência, com FGTS, mas também não tem aí a questão dos benefícios, né? Como, por exemplo, auxílio-doença, foi demitido, tem o seu fundo de garantia para receber e tudo mais. Mas muitas pessoas entraram na informalidade e agora estão tentando voltar também para CLT, ou seja, para o regime trabalhista normal, onde se contribui para o INSS. Isso vai impactar lá na frente para a pessoa, aquela pessoa que não contribuiu nesse período, ela será impactada ou já vem sendo impactado aí o fundo do INSS justamente pela informalidade que foi se criada no Brasil?
Essa informalidade, ela vem com as pessoas que não recolhem o INSS, não fazem recolhimento de nada, vivem exatamente na informalidade, mas também tem aquelas pessoas autônomas que recolhem, tanto com o MEI, né, que foi uma facilidade que o governo trouxe, e também com o seu carnê, tanto aquele carnezinho laranja antigo, ou então retirando a guia no próprio meu INSS, que pode ser recolhido também como autônomo. Então, essa pessoa que ficou na informalidade sem fazer qualquer recolhimento, nem pelo carnê, pela guia ou pelo MEI, ela não terá esse tempo contado para sua aposentadoria. E ela também perderá a qualidade de segurado, o que acontece muito. Às vezes a pessoa está trabalhando ali autônoma, não está recolhendo para o INSS, pensa que não é importante, e aí de repente ela adoece ou falece, e aí ela precisa do benefício. No caso de doença, do auxílio incapacidade temporária, no caso de falecimento, a esposa ou o marido, né, precisa da pensão por morte, e se falece e não tem a qualidade de segurado, ele não pode usufruir dos benefícios. E aí eu sempre falo que na hora que mais precisa é que a pessoa vê a necessidade do INSS. Às vezes a pessoa pensa que não precisa pagar, que não é necessário, que nunca vai precisar daquilo, mas na hora de uma doença ou da falta, né, para a família, esse benefício acaba fazendo uma grande falta. E no caso da pessoa que recolhe, seja o carnezinho ou seja como o MEI, ela tem direito a todos os benefícios do INSS da mesma forma. Então é sempre interessante, mesmo que vá para a informalidade, procure recolher pelo carnê ou faça o MEI, para não perder essa qualidade de segurado, porque na hora da maior necessidade, o dinheiro faz falta, por menor que seja. Agora, vale lembrar também que quando a pessoa adoece, é claro que ela fica 15 dias ali ainda de responsabilidade da empresa, mas passou de 15 dias, cada um por si, não é isso? No caso do empregado, sim. No caso do empregado, aqui os primeiros 15 dias são pagos pela empresa, caso o atestado, né, o afastamento precise se estender por mais de 15 dias, do 16º para frente é pago pelo INSS. No caso do autônomo, do MEI, né, ele não. Desde o primeiro dia, o INSS faz o pagamento. Bom, Luísa, vale ressaltar também, dentro desse assunto, como que as pessoas hoje que estão na informalidade podem fazer para que consigam, então, vamos supor, fiquei 3 anos na informalidade, voltei agora a colaborar, a transmitir aí algum valor para o fundo do INSS. Como que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Tem uma taxa que eu pago do tempo que eu fiquei sem contribuir? Ou isso é irreversível? Como que funciona isso? Esse pagamento em atraso que a gente fala depende muito do que ele vai, para o que ele vai ser utilizado. Então, isso é bom ser feito uma análise, né? Depende de caso a caso se ele vai ser bom o pagamento ou não. Porque às vezes ele vai pagar e vai perder o dinheiro, porque ele não vai ter validade para aquele fim específico. Por exemplo, às vezes a pessoa volta para o INSS, aí tem uns 2 meses que ela está contribuindo, adoece. E aí ela precisa da qualidade de segurado e da carência, porque o auxílio-doença também exige uma carência. E aí ela vem, eu quero pagar o para trás, para poder contar como essa carência para eu conseguir me afastar. Aí já não vai resolver, porque esse pagamento retroativo, ele não conta como carência. Então, para carência, o pagamento em atraso, ele não é bom. Então, muita gente, às vezes, faz o recolhimento sem consultar um profissional, sem fazer uma consulta mais profunda, e depois, quando vai ver ali no frigir dos ovos, né, vê que pagou tudo sem necessidade nenhuma, para nada. Ok, então a gente vai agora para mais um intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo.
quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. De volta com observações que hoje fala sobre os diversos gargalos aí do INSS. Bom, Luiz, e agora a gente vai falar sobre uma situação que tem a ver com os aposentados e pensionistas, que são os famosos descontos de associações, como a gente viu agora realmente nesse rombo do INSS, e muitas pessoas acabam aderindo a essas associações achando que vão ter algum tipo de benefício ou algum tipo de vantagem em relação aos outros beneficiários. Vale ressaltar que muita calma nessa hora, né? Porque afinal, todo benefício que a pessoa poderia ter, o INSS já concedeu, e muitas pessoas, quando a pessoa aposenta, eu que já trabalhei em banco de consignado, sei como que é, a pessoa aposentou, a gente já está ligando uma semana antes do pagamento cair na conta. Então, tomar cuidado realmente com essas armadilhas, né? Muitas das vezes, você falou dos bancos de empréstimo consignado, muitas das vezes a pessoa não está nem sabendo que se aposentou, que seu benefício foi concedido, e o banco já está ligando, ela fica sabendo através do banco. Exatamente. Que está oferecendo para ela o consignado. Então é ficar realmente atento, né? Como eu disse anteriormente, sempre retirar o extrato, conferir o valor do seu benefício dentro do aplicativo do INSS. Se você não está conseguindo acessar, pergunte a alguém que você tem confiança, né? Um profissional ou um familiar que consegue verificar para você o valor exato do seu benefício e os descontos que estão acontecendo. E tomar bastante cuidado se a pessoa já tem, porque às vezes a pessoa recorre mesmo ao empréstimo consignado. Mas ficar atento ao refinanciamento. Às vezes eles ligam informando que tem uns juros para você receber ou um prêmio porque você fez aquele empréstimo consignado anteriormente e aquilo é um novo empréstimo ou um refinanciamento do seu empréstimo e aí vai virando aquela bola de neve e os empréstimos nunca acabam. Bom, e vale ressaltar que a cada refinanciamento a taxa de juros é gigantesca, né? Gigantesca, sempre aumenta e eles dobram, às vezes, mas vai diminuir a sua parcela, mas vai aumentar o número de parcelas, aumenta o número de juros, aumenta tudo. Bom, Luiz, e a gente também tem que falar sobre a questão dos golpes, né? A gente percebe aí a todo momento que, principalmente agora, né, nessa época de abril, maio, que é onde aí tem a questão do 13º dos aposentados e pensionistas, que foi trazido pelo governo no primeiro semestre para movimentar a economia, é a hora também que os estelionatários amam e é a hora propícia aí que eles acham para assaltar, para poder fazer chantagem, para poder realmente tirar um benefício daquela pessoa que está recebendo aquele 13º que já está contado para fazer alguma coisa. Então é nessas horas também que as pessoas precisam prestar atenção, porque afinal
quando a oferta é muita, o Sandro tem que desconfiar, né? Tem que desconfiar. Então, sempre desconfiar daquele banco ou daquela pessoa que está te dizendo, olha, eu posso adiantar o seu 13º, eu posso oferecer para você um 13º maior. Isso tudo acaba sendo empréstimo consignado. Então, sempre que tiver uma oferta, se você pagar tanto, você vai receber muito mais. Isso tudo, às vezes, é golpe. Às vezes, você não recebe nada e acaba mandando o dinheiro para o golpista. Está acontecendo muito pelo WhatsApp, por ligação, né? Ou então, são empréstimos consignados, que você vai receber o dinheiro aquela hora, mas depois vai vir descontando no seu benefício durante anos e anos. Você vai pagar o dobro ou até mesmo o triplo daquele valor. Agora, um golpe que muitas pessoas estão caindo nele é o seguinte, chega alguém na sua casa e avisa que vai te entregar uma encomenda. Recentemente, em Pará de Minas, nós tivemos isso. Uma pessoa chegou com uma encomenda ali da Natura, uma empresa de cosméticos, e falou, para confirmar o seu brinde, eu preciso de uma foto sua. Aí a coitada da senhora foi lá, bateu a foto e com a foto eles foram até o banco e conseguiram tirar mais de 20 mil reais em empréstimos. Ou seja, além dos documentos que não se deve compartilhar com ninguém, a foto também, gente, não tira foto, não olha para câmera nenhuma, porque você pode estar aí aprovando o empréstimo, né? Sim, com certeza. Hoje, né, os bancos eles fazem muito empréstimo por reconhecimento facial ou por reconhecimento da voz. Então, se você mostra o seu rosto, às vezes a pessoa está ali aberta para reconhecimento do seu rosto. Hoje tem muito vazamento de dados, né? Nós temos que ter muito cuidado para onde a gente envia os nossos dados, para quais profissionais a gente manda os nossos dados, para não ocorrerem esses vazamentos de dados. E tomar muito cuidado com isso mesmo. Chegou alguém na sua casa te entregando alguma coisa que não é que você comprou, você não pediu aquilo, não entrega seus dados, suas informações, suas fotos, né? Não deixe ele tirar uma foto do seu rosto, porque isso pode se tratar de um golpe. Agora, a família também tem que acompanhar o aposentado ou pensionista na hora do recebimento, porque a gente sabe que ao sair da agência com dinheiro físico na mão, tentar fazer transferências aí ao invés de sacar todo o dinheiro, mas a gente sabe que muitos aposentados e pensionistas da época antiga aí gostam de ter o papel bordado na mão ali, então acaba saindo com o dinheiro na mão. Então é alvo fácil também para as famosas saidinhas de banco, né? Sim, as saidinhas de bancos, elas ainda acontecem, mesmo hoje já tendo popularizado o Pix, né, os bancos digitais, muitos idosos ainda recebem dinheiro em espécie. Então, sempre que for para receber um valor mais alto, né, sempre levar alguém acompanhando, um familiar, alguém de confiança, para não ter esse perigo. Nunca acreditar em alguém que está te abordando na rua, falando que está com um bilhete premiado, que acontece muito, ou que as pessoas foram sorteadas. Isso tudo acaba sendo golpe nessa época do ano. Agora, por falar em empréstimos, como a gente estava falando agora há pouco, quais são as principais armadilhas que as pessoas precisam estar atentas em relação aos empréstimos? Por que eu pergunto isso? Porque muitas pessoas acham que aquele empréstimo está sendo uma vantagem e a pessoa acaba pagando 2, 3 vezes mais que aquele valor que foi retirado. Um exemplo, tira 800, paga 2.400. Então, hoje também prestar atenção, porque os bancos não estão aí para brincadeira quando se diz endividamento por parte da população, né? E sempre tomar cuidado com os valores que são ofertados e sempre questionar qual a taxa de juros, por quanto tempo, qual o valor da parcela, levar uma pessoa que entende mais um pouquinho, né, para fazer aquele cálculo, para ver ali quanto que está pegando, e também tomar cuidado quando o banco liga, porque às vezes o banco ele liga para a pessoa no momento mais difícil. Às vezes a senhora está ali fazendo um almoço, está olhando um neto, está conversando, e aí o banco liga e na hora de responder uma pergunta ou outra, a pessoa fala sim e não sabe nem para que está confirmando. E aí quando vai ver, é um empréstimo consignado ou um refinanciamento. Também tomar cuidado com valores que caem na conta. Banco não presenteia ninguém com valores e o INSS ele paga todo mês apenas o seu benefício e só vai te pagar além do benefício quando vem o 13º. Então, qualquer valor além desse valor do benefício, com certeza é um valor de empréstimo consignado. E aí, antes de você sacar e gastar o dinheiro, é melhor você questionar, porque ali dentro do banco você já consegue resolver, devolver, né? Procurar uma pessoa especializada para poder fazer essa devolução, não fazer a devolução apenas porque muitas das vezes o que acontece é o senhor vai lá dentro e fala, eu quero devolver porque eu não fiz. Ao invés de aceitar uma devolução, eles pegam como uma forma de pagamento, amortização do empréstimo e os empréstimos continuam descontando. Então, antes de devolver, pegar um extrato, ir até um advogado, um profissional especializado para ajudar a resolver essas questões de empréstimo consignado indevido. Bom, Luiz, o nosso tempo está acabando, né? Primeiro, quero te agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Quais são aí as suas considerações finais para o nosso público?
Henrique, eu que agradeço a oportunidade, né? Me coloco sempre à disposição. Então, é sempre ter atenção, procurar sempre um profissional especializado, tanto para as questões de empréstimo consignado, que estão ocorrendo muito para esses golpes, né? E também para as concessões de benefício. Um profissional especializado, com certeza, vai conseguir garantir o direito de todos os segurados. Bom, e quem quiser saber mais informações, quiser também te seguir nas redes sociais, às vezes ali para tirar alguma dúvida, como que pode fazer? Eu tenho minha página no Instagram, né? Que é luisa.teixeira.adv. E também tem o meu escritório aqui em Itaúna, na Rua Manuel Gonçalves. Tá certo, então, Luísa, muito obrigado e volte mais vezes. Eu que agradeço. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande nesse WhatsApp que aparece aí no seu vídeo, 37999933060. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial nesse mesmo WhatsApp e veja quais são os planos que nós temos aí disponíveis para a sua empresa. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Já você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!